Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, nessa bela noite do dia 26 de junho, nós vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje, como sempre fazendo uma prece, agradecendo a Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Gratidão, Pai, pela oportunidade da vida, da atual encarnação, por tudo que temos, pela família, pelas nossas provas, pela oportunidade de ter uma encarnação na vida atual, para que possamos que os teus ensinamentos de amor, de fé, de esperança, superar as dificuldades e evoluir na senda do amor, como nos ensinastes. Obrigado, Pai, pela doutrina espírita, obrigado pela sociedade espírita de Jesus de Nazaré. Gratidão a Jesus, a Kardec, a Divaldo, Chico, Barzanufo, tantos irmãos nossos que nos trazem essas mensagens de amor, mas principalmente de esperança, sempre nos alertando que tudo passa. E por isso, Pai, somos muito gratos a Ti e aos Espíritos bondosos que nos acompanham e nos orientam, e que assim seja. Então, o tema da noite de hoje é do livro nosso querido Divaldo, através da Joana de Ângeles, Espírito e Vida. Né? Então, o título dessa noite é Armadura de Segurança. E ele inicia falando sobre a prece, pergunta 660 do Livro dos Espíritos, né? Nesse capítulo aqui da prece, no Livro dos Espíritos, na capítulo 2, vai tratar da lei de adoração, que é a prece. Kardec pergunta aos espíritos superiores: a prece torna melhor o homem? E os espíritos superiores respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade, humildade, né? E aí eu vou completar essa pergunta, e em casa depois vocês olham todas as demais perguntas aqui da prece, né? Eu vou completar com a pergunta número 658, que diz assim: a prece é agradável a Deus? É sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, não aquela prece decorada. A doutrina espírita não é contra quem ainda gosta de rezar o terço, por exemplo. Muitos de nós viemos da Igreja Católica. Se alguém gosta de rezar o terço, pode continuar rezando, sem problema nenhum. Maria é a mãe de Jesus, né? Lá 50 e poucas Ave Maria, desde que a gente reze as Ave Maria, os Pai Nosso, os crê em Deus Padre, com sinceridade, com fé. Então é a prece do coração, forma simples, não decorada. É preferível que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios, fervor e sinceridade. Né? Então a gente lê com sinceridade, não é só com os lábios da boca para fora. A prece é agradável a Deus quando é ditada com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Numa das perguntas ali do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho recomenda, e ele diz isso, que no final da noite ele fazia uma retrospectiva do dia, tudo que ele tinha feito. E seria o momento ideal da gente fazer essa prece e pedir perdão das coisas erradas que a gente fez no dia, para não criar mágoa, ressentimento, comprovadamente pela ciência, né? Mágoa, ressentimento e outras doenças psicossomáticas
causam, já comprovado aí pela neurociência, câncer, Alzheimer, até diabetes. Altera a diabetes quem tem problema de diabetes. Mágoa, ressentimento. Comprovado já, gente. Vocês entram lá no YouTube, tem vários depoimentos de médicos e médicos aqui de Caxias que falam também sobre isso. Não é a principal causa, mas a falta do perdão. Quem não consegue perdoar, junto que cria essa mágoa, esse ressentimento e esse sentimento dentro, pode tranquilamente desenvolver câncer. Ontem ainda conversando com uma pessoa, muito amiga da minha família, ela está com nível 3 lá do câncer lá, e aí eu perguntei para ela, no passado tu teve muito problema de mágoa, ressentimento, dificuldade de perdoar? E ela disse assim, até hoje eu tenho esse problema. Eu não falei nada, a gente não comenta nada, né? Então, olhe como a doutrina espírita é boa para nos alertar. A gente diariamente se arrepender, pedir perdão, não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Principalmente, começando na família. Na família. Na família. Né? O texto segue assim, então. Quando o problema tomou proporções alarmantes, ao revés de demandares a fonte augusta da prece, banhado o coração com a água lustral do equilíbrio e da sinceridade, auridos na comunhão com as esferas elevadas, te deixastes arrastar por inexplicável desespero, que se fez peso morto a complicar os movimentos da tua libertação. O desespero, ele normalmente vem de todos nós, inclusive nós espíritas, vem pelas nossas escolhas erradas. Apego excessivo às coisas materiais, as opções escolhidas, amorosas, que quando a gente não usa a razão, às vezes o coração pode nos colocar em fria, né? Quando as decisões são tomadas na base da emoção e não da razão. Por isso que a doutrina espírita ela fala muito da fé raciocinada, da razão, né? E não as paixões. Então, quando vem esse desespero, o que a gente tem que fazer? Está no último capítulo do Livro dos Espíritos, preces no momento de aflições. Está lá. É bom ler em voz alta. E de em pé. Se a gente for ler na cama, final da noite cansado, daqui a pouco o obsessor faz a gente dormir mais rapidinho ali, nem consegue terminar de ler a prece. Tem esse detalhe. Está cansado. Né? Tem lá prece para afastar os maus espíritos, prece para os obsessores, prece para alguém que acaba de morrer. Tem uma coletânea inteira de preces no último capítulo do Evangelho. Murmurastes enraivecidos, tudo de ruim me acontece. Por que será? Pergunta 258 e 259 do Livro dos Espíritos. A escolha das provas, que nós mesmos a escolhemos, está ali. Está ali, vocês dêem uma olhada também. Então, é tudo de ruim. Por quê? A gente não faz reforma íntima, mão de vaca, pão duro, atravessa o Rio das Antas com a nota na mão e não abre a mão. Né? Acha que o caixão tem gaveta e a mortalha tem bolso. Então, por isso que a doutrina espírita, o objetivo dela não é assustar ninguém, jamais. É alertar para a gente ir fazendo a reforma íntima, se desapegando, trabalhando no coração da gente o desapego de coisas materiais, trabalhando a caridade, trabalhando a fé, a esperança, mas principalmente as atitudes, começando pela casa da gente. Começando com os filhos, os anjinhos que nos ensinam, espíritos altamente evoluídos, as crianças nascidas do ano 2000 para cá, né? As crianças índico, as crianças cristal, que a gente tem que saber lidar com eles. Principalmente com a questão da disciplina. Eles são muito amorosos. A gente pode observar pelo olhar deles. Mas todos eles têm problema com disciplina. Né? Então, murmurou enraivecido. O que vai trazer? Vai chamar os obsessores para perto, porque a gente baixa a vibração.
acrescentastes azedamente. Onde está o auxílio superior? Sempre está com a gente, só que a gente não escuta. Tem um livro da Vera Marenzek, que agora fugiu o nome, uma moça muito bonita passa na frente de um prédio alto e ela põe na mente dela que ela queria ser amante desse empresário. E o anjinho falando para ela, olha, tira isso da tua cabeça, vai trabalhar, vai estudar, vai conseguir as coisas pelas vias normais. Mas ela mexe até com trabalhos de magia negra, fez um monte de coisas e consegue virar amante do dono dessa empresa, fica um tempo junto com ele. Só que esses espíritos que são pagos começam a cobrar dela. E aí mostra de novo nesse livro e tantos outros livros, gente, que a gente está no livro dos espíritos, existe uma coisa chamada lei de trabalho. E como tudo é planejado antes de vir para cá, essa ambição dessa moça levou ela a ter uma série de dores, de problemas. Inclusive os obsessores cobrando ela. Né? Tem também um outro romance, a gente não tem na casa, mas vocês se interessando, o pessoal acho que consegue comprar. O nome do livro é Gisele, a amante do Inquisitor. Na época da Inquisição, ela, uma mulher muito bonita, e ela mexia com algumas coisas diferentes, e ela se aproximava dos inquisitores, e junto com eles, ela começa a juntar dinheiro, que as pessoas que eram queimadas vivas perdiam todos os seus bens. Né? Esse livro é muito interessante também. Então, gente, vamos trabalhar. Trabalhar, se qualificar, estudar. Inclusive, sempre fica um convite aberto aí para vocês. Venham estudar aqui no Jesus Nazaré. Gente, aqui já está quase todo mundo se aposentando. Casa está crescendo, né? Então, venham estudar junto com a gente aí. Revidastes com mágoa. Sou espírita, mas também sou humano. O espírita, desculpa a palavra, é o cara mais endividado. Vou usar o termo cara. É o ser humano mais endividado. Por isso que a gente está aqui trabalhando. A gente agradece, inclusive por ser espírita, que é a oportunidade da gente melhorar, pagar os débitos de vidas passadas. Alguns fogem da mediunidade, que nem mostra lá no filme agora, o Nosso Lar 2, e no livro, Os Mensageiros do Chico. Vale a pena ler. Algumas pessoas dizem, mas eu vou ter uma responsabilidade. Eu tenho que ir lá no Jesus Nazaré toda semana. Gente, tu come todo dia, tu assiste novela todo dia. É 2 horas por semana. Mas é nós que pedimos, hein? E a gente vai ser cobrado, como mostra lá no filme e no livro. Gente, é o 6º sentido que a gente tem para disciplinar ele, para a prática do bem. Né? Completastes revoltado. Muitos de nós, na nossa casa, a gente diz assim, nossa, mas eu podia ter um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, uma sogra, um cunhado. Gente, tudo é o nosso merecimento. Vamos voltar para casa hoje, abraçar esposo, os filhos, pedir perdão das coisas erradas que a gente vem fazendo. Porque a gente não sabe, daqui a pouco, amanhã, a gente não está mais aqui. Aí a gente começa a obsedar a família, que não perdoou, não conversou, não usou a lei do amor, perdeu tempo. Só arrumou confusão. A gente pode fazer um evangelho em casa. Por que a gente sempre tem algumas coisas dentro da família? É os desafetos que se reencontram. E aí a gente vai trabalhando isso pela lei do amor, com os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Gente, não tem família perfeita. Não existe. Exatamente, a gente está ali naquele núcleo. É o primeiro educandário nosso. Para amar, para respeitar, paciência. Né? Abençoadas esposas, como nossa, as esposas que estão na plateia, a gente tem que agradecer todo dia. Né? E vice-versa. Por quê? Às vezes é a 3ª, 4ª, 5ª vez que a gente está voltando de novo. Agora como marido e mulher. Já veio como filho, como sogra, como vizinho. E a gente continua errando.
Por quê? Egoísmo, falta de perdão, falta de diálogo, né? E a gente culpa todo mundo, a gente culpa até Deus às vezes, menos a gente. E aí que está o grande trabalho da doutrina espírita, a pedagogia do amor, é trabalhar a conscientização da gente, a reforma íntima. É difícil dentro de uma família, dentro de um casamento, gente? Claro que é. Mas a gente do limão tem que fazer uma limonada, né? Então essa parceria do esposo, da esposa, os filhos, isso é a coisa mais sagrada que Deus dá pra gente. Só vamos agradecer, gente. Sempre podia ser pior. Vamos olhar às vezes o vizinho que tem um filho numa cadeira de roda, a gente se queixando de dor de cabeça, se queixando da diabetes, mas a gente continua comendo errado, come açúcar demais. E aí, alguns culpam o obsessor não tem nada a ver com isso. Gritastes impelido pela insânia. Chega, é demais. Para fazer o bem não é necessário perder a paz. Sofrendo tanto. Gente, a gente sempre tem dois caminhos. Ou evolui pelo amor, ou pela dor. A maioria de nós escolhe o quê? A dor. E aí a dor traz as consequências das doenças. Principalmente, de novo, falta de perdão, gente. Falta de perdão. Quando te candidatastes à tarefa cristã, com que o Espiritismo te acenava vitória espiritual sobre o pretérito culposo, nosso passado culposo, sorriste em deslumbramento, com a mente em febre de justa emoção, iluminado por compreensível alegria. Então, quando a gente se candidatou a voltar aqui, como falo lá no livro do Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar e outros livros, no Martins Peralva, que chega a classificar em 5 tipos de casamento. E lá fala, como está no nosso lar, que a maioria é casamento de provações. Mas todos nós vamos passar pelos 5 tipos de casamento, até chegar nos transcendentais. Aqueles casais que não brigam, que se entendem pelo olhar, desenvolve até um pouco de telepatia, né? Então, chegar em casa, abraçar a esposa, esposo, agradecer pela paciência que eles têm com a gente, né? Explicar-se confiante. A fé será a minha lâmpada da noite do testemunho. Mas muitos de nós, no primeiro percalço, se desespera. Vai no médico. Doutor, eu estou com depressão, que é a doença do século. E tem que tomar cuidado. E o médico às vezes precisa tratar. Lá vai ter o tratamento médico e aqui na casa o tratamento da alma. Tem que fazer os dois, sempre junto. Sempre junto, né? Esclarecestes empolgado, saberei fazer jus à confiança do mestre. Expuseste deslumbrado, agora encontrei o roteiro que me faltava. Elucidaste jovial, que o Senhor me honre com o trabalho e a luta na construção da humanidade melhor. Só que daí quando a gente tem que trabalhar, a gente reclama. A gente reclama às vezes no trabalho, reclama do chefe. Gente, é o nosso merecimento. A gente pode mudar o chefe trabalhando melhor, dando sugestões, falando na hora certa. É o chefe que a gente merece. Às vezes é alguém em vidas passadas que a gente fez coisas erradas, né? Tem um outro romance, que eu não lembro o nome do livro agora, que na época da escravidão, ele moía os braços dos escravos nas máquinas de cana-de-açúcar. Ele pegava o braço dos escravos e, na vida atual, ele vem como espírita, Santo Volney. Mas ele, com o espiritismo, ele conseguiu ser um bom chefe onde ele trabalhava. As pessoas gostavam muito dele. Ele, inclusive, trabalhador espírita, só que num certo dia ele perde um dedo. Os funcionários todos ficaram revoltados. Uma pessoa tão boa dessas na vida atual, ele perde um dedo. E ele, trabalhador espírita, vai para casa espírita, quer saber uma resposta. E a espiritualidade lhe responde naquele dia.
Que muitos têm muita curiosidade, às vezes, em falar que os parentes já desencarnaram. E a gente sempre tem que lembrar o que o Chico sempre falava, que o telefone sempre é de lá para cá. Ele tem autorização, né? E aí na casa, ele vai para casa, um pouco de mágoa, ressentimento, e aí o mentor da casa diz, olha, na época da escravidão, tu moía o braço dos escravos, das escravas, nas máquinas de cana-de-açúcar, quando eles não produziam o que tu pedia. Só que nessa vida tu melhorou tanto, ajuda as pessoas, os funcionários gostam muito de ti, tu é uma pessoa que faz caridade, que em vez de perder um braço, tu perdeu um dedo. Só um dedinho. Ele foi para casa e só agradeceu, nunca mais reclamou. Então, gente, até aí, não é que a gente vai deixar, aqui onde fala sobre a extensão e o tamanho da prova, não é que a prece vai livrar a gente da prova que a gente precisa passar, mas o trabalho na prática do bem, com amor, seguindo os ensinamentos de Jesus, a prova ela pode ser um pouquinho atenuada. Em vez dele perder um braço, dois, ele perdeu um dedo. Então, por isso que a gente pode melhorar diariamente. A gente não pode desanimar, né? O Espiritismo, sendo a doutrina resultante das experiências dos desencarnados, doutrina dos espíritos, né? Sob a orientação de Jesus, a falange do Espírito da Verdade, né? Não favorece a fé acumpliciada, tornar-se cúmplice ou conveniente com algo, aqui na tradução do ladinho, né? Olha que interessante. Com o lúdibrio, não se compadece das promessas quiméricas. O que é quiméricas? Que tudo é fruto da imaginação, da fantasia. Nem se apoia no culto à personalidade. Nós precisamos seguir quem? Jesus. Não é o Valnei, não é o Joãozinho, não é o Pedrinho, é os ensinamentos de Jesus aqui dentro da doutrina espírita, né? Ele não salva. Por que ele não salva? Porque é nós que temos que buscar a salvação. Mas ele dá através das obras, dos ensinamentos, todas essas obras que a gente tem para ler, estudar na casa, fazer reforma íntima, o ajuda que o céu te ajudará, a gente consegue melhorar bastante, né? Não adia tarefas, porque nós temos que cumprir elas, e ensina diretrizes seguras. O que é essas diretrizes seguras? O Espiritismo não vende fantasia para ninguém. O Valnei não vai virar anjo nessa vida, mas ele vai melhorar uns 10% se ele quiser melhorar. Não esperem que o Espiritismo entre dentro da gente. Nós que temos que entrar dentro da doutrina espírita e estudar. Estudar e a parte mais difícil, quando a gente botar o pezinho lá fora, continuar alegre, esperançoso. Senão, o obsessor está ali fora esperando. Vou voltar com ele, ele já está pensando negativo, está preocupado com a novela, com o José Leôncio, com não sei quem, com o Joãozinho, com o Pedrinho. Ele já baixa a vibração. O obsessor está ali alegre e contente esperando. Por quê? É as nossas escolhas. Apresenta os impositivos da realização, favorece o crescimento espiritual, produz responsabilidade. O que é essa responsabilidade? Ele nos alerta novamente a grande responsabilidade com a família, com os filhos, com esse núcleo familiar e com a sociedade que a gente está inserida, com a profissão da gente, né? Produz responsabilidade, veste o discípulo com a armadura de segurança. O que é essa armadura de segurança? Confiança em dias melhores. Tudo passa. Depois da dor, vem o amor. Vem a fé, vem a esperança, vem a caridade. Tudo passa, né? Ninguém sofre eternamente, gente. Quando o problema vier, quando a dor surpreender, quando a incompreensão se estabelecer, quando a enfermidade se instalar. Quando a enfermidade se instalar, a gente tem que tentar sorrir para o problema e dizer: Deus, obrigado, eu vou superar essa dificuldade. Na família, a gente está acompanhando alguns amigos ligados a gente que estão passando câncer. Inclusive, uma moça com 30 e poucos anos que foi morar em Portugal, superando aos poucos um problema de câncer.
Qual é a causa principal dela, desse problema? Que ela mesma admite. Mágoa e falta de perdão. E durante o tratamento, mesmo estando em Portugal, ela está ligando para as pessoas no Brasil e pedindo perdão das coisas erradas que ela fez. Ela diz, o câncer veio para me transformar. Eu não perdoava, eu caloteava as pessoas, comprava e não pagava. Então a doutrina espírita, ela vem, gente, nos orientar, nos conscientizar, jamais nos amedrontar. Por quê, gente? Porque tudo passa. A gente tem as preces, tem a casa espírita, tem os estudos. Quando a enfermidade se instalar, quando a luta eclodir, quando a soledade afligir, quando fores convocada a tarefa para a qual o Espiritismo vem, armando tua mente e o teu coração com os instrumentos rutilantes da verdade. A gente não quer, na doutrina espírita, a gente não promete nada para ninguém, porque tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Mas a doutrina espírita dá o suporte, como deu para mim e para minha família, que eu sou muito grato a essa casa, porque exatamente nesse mês de junho, 36 anos atrás, essa casa me recebeu para a gente tratar uma irmã que começou a dar convulsão nela diariamente. Pra vocês terem uma ideia. E aí eu me tornei espírita para ajudar a cuidar a irmã, que hoje, graças a Deus, está com 43 anos. Então a gente vem pela dor, a gente entende o porquê dessa dor, e a doutrina espírita nos dá as ferramentas que Jesus vem ensinar. Perdão, caridade, entendimento, e muito evangelho no lar. Às vezes as pessoas perguntam, uma vez só por semana? Gente, a gente pode fazer todo dia. Mas é muito importante nesse papel da educação espírita, quem tem filho pequeno, já desde pequeno ensinar a rezar, fazer prece. Falar de Jesus. Aqui a gente tem até orientação para os bebês quando nascem. Depois tem as várias fases. Né? Então tudo está à disposição da gente. O que a gente tem que fazer? Começar a praticar. Não ficar só na teoria do livro. Não ficar só no evangelho. E a gente trabalhar, divulgar as coisas boas da doutrina espírita, né? E a maior contribuição que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação dela. Uma pessoa que está passando um câncer, um problema grave, vai fazer uma cirurgia, a gente às vezes dá um evangelho para a pessoa, para ela levar, para acompanhar ela para um hospital, um livrinho pequenininho de prece. E claro, a gente ter na casa da gente sempre essas obras. Às vezes chega alguém lá com um problema, com uma dificuldade, e a gente perguntar, tu faz preces lá na tua casa? Às vezes as pessoas não fazem. E está aqui, eu acabei de ler. O maior recurso que Deus dá para a gente, o que é? É a prece. É a conexão com a espiritualidade, desde que a gente faça de forma sincera, louvando, tendo gratidão, para só depois a gente pedir. Normalmente, muitos de nós, a gente sempre primeiro começa pedindo. Né? Então era isso, gente, que todos voltem para os seus lares mais alegres, mais esperançosos, sempre confiante que tudo passa. Todos os problemas vão passar, as dores, mas é necessário a gente fazer a parte da gente. Né? E aproveitando, né, falando em divulgação da doutrina espírita, a gente tem uma caixinha ali embaixo, ninguém é obrigado a comprar. Mas, gente, tem livro ali por R$15 em promoção. Eu já peguei um para levar para o pequenininho lá em casa, e às vezes dá para as pessoas. Livrinho de história infantil por R$15. Tem as obras básicas. Tem os livros do Chico, do Divaldo. Um dos que eu gosto às vezes de comprar muito para dar, e recomendo vocês também, do Divaldo. Todos eles são bons. Mas um deles sempre me chama muita atenção. A Psicologia da Gratidão. Depois tem o Semeador de Estrelas. Lá tem um obsessor que persegue Divaldo Franco durante 30 e poucos anos, gente. E ele para de perseguir o Divaldo, só quando o Divaldo pega uma criança na lata de lixo, e esse obsessor se materializa, e pergunta para o Divaldo, tu vai adotar mesmo essa criança? Eles vão. Então a partir de agora eu não vou mais te obsedar. Essa criança era a mãe
desse obsessor em vidas passadas, que o Divaldo recolhe na lata de lixo. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, chamar os nossos irmãos médiuns. Mestre Jesus, te agradecemos por essa quarta, dia 26 de junho, pedimos proteção para o Brasil, nosso Estado, pedimos perdão por tudo que a gente fez de errado nos nossos rios, pela poluição, te pedimos misericórdia, clemência, mas somos gratos, Pai, por todos nós que estamos aqui nessa noite, estarmos vivos, e encaminhe, Pai, os nossos irmãos que desencarnaram durante todos esses temporais. Pedimos perdão, Pai, a esses irmãos que às vezes nos obsedam, que eles sejam encaminhados, que eles fiquem aqui na casa espírita para serem encaminhados. Te pedimos não, Pai, te agradecemos pela família que nós temos, te agradecemos pela doutrina, pela pedagogia do amor, que é a doutrina espírita. Nos esclarece que estamos aqui para evoluir pela prática do bem, dos teus ensinamentos. Te agradecemos porque sabemos que ela nos mostra o caminho, nos mostra o fora da caridade na salvação, nos ensina sobre o verdadeiro valor e a eficácia da prece. E nos dá, Pai, uma família para que possamos, pela lei do trabalho, do amor, da paciência, superar as nossas dificuldades. Todos os nossos irmãos sigam em paz nessa noite, sempre mais alegres, sempre mais esperançosos, nunca desanimando, nunca reclamando das provas que nós mesmos que a escolhemos. E vamos praticando, como fala no Livro dos Espíritos, e tu nos ensinastes, Pai, o conhece-te a ti mesmo. Perdoe as nossas faltas, Pai. E gratidão por tudo que a gente tem, pela nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, e a gratidão a Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia. E que assim seja.